Bom, pessoal, mais uma questão de frameworks, né, no caso de governança, tá? Mais uma de CMM, né? E mais uma que não pede os detalhes dos processos, né? Eles pedem as classificações macro, né, do CMM, que é a obrigação da gente. Esse processo também é obrigação? Mas fatalmente a gente acaba, são 22, 25 processos, né, dependendo da configuração, a gente acaba não conseguindo, o ideal é que você consiga, né, se não conseguindo colocar todos, mas pelo menos as classificações macro você tem que saber. Então ele fala assim, ó, no CMM, as políticas de gerenciamento de projetos de software e os procedimentos para implementar essas políticas são estabelecidos no nível de maturidade. Tá? Então, vamos só recapitular aqui. Ele colocou aqui, né, os níveis de maturidade, mas o ideal é que a gente faça isso aqui. Ó. O primeiro nível, tá, é o inicial. Né? Depois a gente vem para o repetível. Depois a gente vem para o definido. Depois a gente vem para o gerenciado, né? Gerenciado que quantitativamente. Por último a gente vem para o otimizado. Certo? Então a gente teria essa sequência, né, da maturidade da organização para poder seguir, né, dos níveis de maturidade. No inicial a gente teria o quê? O caos, né? Ou seja, nenhum processo, não tem nada, certo? É o caos, é o ad hoc, né? Aqui também é conhecido como ad hoc, tá? No repetitivo a gente tem o foco no projeto, tá? Então aqui a gente tem uma grande carga, né, de processos relacionados a projeto, a gente tem que cumprir esses processos, tá? Aqui a gente pode usar para isso, né, para poder melhorar o PMBOK, né, como complemento aqui, mas o fato é que aqui a gente tem um foco no projeto, tá? No definido, tá? Aqui a gente tem o quê? Um projeto, né? Aqui a gente tem um projeto, né, que você já consegue repetir sucessos anteriores, né, e nos próximos projetos. Porém, a gente tem ainda projetos dispersos, né, que não são iguais, não tem um processo padrão, né, um projeto padrão para a organização, do qual derivam os outros projetos, né, cada um tem o seu projeto, eles são repetíveis, né, mas a gente não tem ainda aquela linha base, né, a baseline. Aqui a gente tem o foco no processo. Por quê? Porque a gente já tem um projeto padrão. Projeto padrão, do qual a gente deriva o projeto de organização, e o foco é no processo. Aqui o foco é na medição. Tá? A gente vai pegar esses processos que a gente definiu aqui junto com o processo padrão e começar a fazer as métricas, né? Para quê? Para que de posse das métricas a gente possa fazer o quê? Um foco na melhoria. Melhoria contínua, né? Então, só quando eu meço, eu consigo ver se eu estou bem ou mal e assim colocar melhoras, né? Então, a gente teria mais ou menos isso aqui. Então, vamos ver o que ele está colocando aqui. Um resuminho, né, dos níveis de maturidade, tá? Níveis de maturidade. Por que não fala capacidade? Níveis de maturidade. Por que não fala capacidade? Porque a gente está falando de CMM, a gente não está falando de CMMI ainda, tá? Então vamos lá. No CMM, as políticas de gerenciamento de projeto, de software e procedimentos para implementar essas políticas são estabelecidos. Ora, foco no projeto. Portanto, nível de maturidade repetível, né? A gente tem os sucessos são repetidos, mas a gente não tem ainda o processo padrão. E o grande foco é em processo do gerenciamento de projetos. Para a implementação, a gente pode utilizar também o PMBOK, né, para auxiliar o CMM nessa consecução aqui, tá bom? Então, a nossa resposta o item é repetível, tá? Resposta é, mais uma vez, é necessário pelo menos conhecer as classificações macros, níveis, né, os grupos de processo, no caso novo, as constelações, tá? E assim por diante. Vamos para essa aqui, tá? Que para a gente manter aí na parte de frameworks, né? Vamos para o PMBOK, tá? Mas o PMBOK
matéria garantida em qualquer área de TI. Por quê, professor? A gente não está na área de TI, a gente não tem que programar, não, né? Tirando empresas, né, cujo fim foi especificado para isso, tá? E também o pessoal de suporte, né, dos tribunais, tá? Nem tanto, né, mas eles ainda conseguem programar. O resto do pessoal são gestores de TI, né? Ou seja, são elementos, né, que vão ligar o negócio, né, da nossa organização pública, se for o caso, com a área, ele vai traduzir os objetivos da nossa organização para a área de TI, né? E quem é que vai implementar essa tradução de objetivos? Os terceirizados, né? Sejam eles públicos, como serve a DataPrev, sejam eles privados, como empresa, que a gente vai fazer a licitação e contratá-los, né? Então, o foco grande é você saber o que? Gerenciar, tá? Gerenciar, colocar frameworks, obedecer orientações e recomendações do governo, tá? De padrões, né, de interoperabilidade, acessibilidade e assim por diante, tá? Para a gente estar sempre alinhado, né, com o objetivo do governo, no caso de você ser gestor. Programar, rarissimamente, a não ser Cobra, Serpo, DataPrev, né? Essas empresas, né, públicas se programam muito, né, para essas empresas você vai ver. O resto é framework, tá? A criação da estrutura analítica de um projeto, a estrutura analítica de projeto é um processo de estrutura analítica do projeto, é um coringa, né? Em inglês seria WBS, seria Work Breakdown Structure, estrutura, né, de quebra, né, do serviço. Ela é formada, ela tem esse formato, é um formato gráfico, né? Qual a gente tem os pacotes, né, de serviço, tá? E as atividades, é como se fossem uns diretórios, né? Lembrando que esses diretórios, eles não têm uma sequência lógica, uma sequência temporal, né? Alguns caras preferem colocar as sequências temporais assim, né? Mas não é necessário. O que a gente tem aqui é um escopo quebrado, né, em várias atividades. Até onde que a gente quebra? Até onde se possa o quê? Controlar. Se você está começando a quebrar demais, até o ponto de você não conseguir controlar, a sua DBS está muito detalhada, né? O nível de granularidade está muito baixo. A gente só detalha até onde a gente possa controlar, né? Cujo esforço de controle não ultrapasse, né, o razoável, tá? Aí tem os pacotes de trabalho. E daqui, né, esse aqui é o escopo, daqui vão partir o quê? Vai partir a matriz de risco, a gente vai o quê? Não é escalonar, mas assim, vai colocar precedência entre essas tarefas para gerar o quê? O cronograma, né? Vai alocar recursos, né? Vai pegar nosso orçamento e distribuir entre vários. Isso aqui é mão de obra prima, né? Matéria-prima para todo o gerenciamento do projeto, né? Tinha até um professor meu, né, da pós-graduação, que eu fiz pós-graduação em gerência de projeto, que ele dizia que se você não sabe uma questão, né, de PMBOK, a resposta ou é escopo, ou é WBS, ou é AP, né? Então, a nossa resposta, isso aqui, nesse período, apesar disso aqui ser matéria-prima para os outros processos, a gente vai chegar à conclusão que isso aqui é o escopo, uma representação gráfica do escopo detalhado, que nada mais é do que a nossa EAP. Só para recapitular, escopo, integração, né? Pessoal, toda vida que vocês estiverem resolvendo uma questão, não naquela aquela direcionada, né? Aquela resolução com tempo marcado, que é recomendada, né? Para a gente ter noção, mas aquela resolução esporádica, né? Que a gente está só resolvendo as questões, sem compromisso com o tempo, para fomentar o nosso conhecimento. Toda vez que vocês se depararem com as questões de framework, tentem, assim, com um rascunhozinho do lado, uma página de rascunhos, sem muito compromisso, né? Você vai ter o seu resuminho bonitinho no seu caderno. Tranquilo, esse caderno de resumo está lá bonitinho. Mas tenta ver se você consegue. Viu PMBOK? Quais são as 9 áreas de processo mesmo, hein? Tenta expelir ali. Porque se você
nessas questões aleatórias, consegue expelir esse tipo de informação, né? Durante a prova vai acontecer a mesma coisa, né? Você vai conseguir expelir as 9 áreas do processo do PMBOK, né? Os 4 domínios lá do COBIT, né? As 22 áreas de processo do CMMI, e assim por diante, né? As 4 perspectivas, né, do BSC. Então, parou aqui, vamos tentar colocar as 9 áreas, vamos? Quais são as principais? Ó, escopo, tempo, qualidade. Qual a outra principal? Né? Custo, né? Que não está aqui, ó. Custo. Custo, tempo e escopo, infere na qualidade. Aí a gente tem o que? Os auxiliares, né? O tempo, tá? Comunicações, né? Risco, aquisições. Tá? Por último, né? O RH, recursos humanos, tá? Recursos humanos. Então a gente tem as 9 áreas. São 8, né? E para integrar tudo isso, a área de integração no meio, tá? Seria aquele mosaicozinho com a integração no meio, tá? Quais são as principais, né? Seria escopo, tá? Tempo e custo e risco. Por que se está falando que são as principais? Porque existem provas, principalmente as dissertativas, que perguntam quais as principais áreas. Isso aqui é oficial? Não. Não é oficial. Oficial é o PMBOK. O PMBOK se abstém de colocar isso aqui, mas se você tiver que colocar áreas de processo principais, você vai escolher escopo, tempo, custo e risco. Por que não qualidade? Porque existe uma teoria que fala assim, qualidade é obrigação. RH faz parte da empresa. Aquisições também faz parte da empresa, não é do projeto, né? A comunicações faz parte da empresa, tá? Integração é obrigação também. Você pode até colocar a integração também como principal para ter umas 5, ok? Questão que foi pedida, né, no TCU 2008, né? Questão discursiva do TCU 2008. Se deparou, resolveu, não perde tempo, coloca as 9 áreas. Se quiser ainda, pode colocar os grupos de processo, né? Que não se confundem com o ciclo de vida. Questão recorrente, grupo de processo não é ciclo de vida. Quais são os grupos de processo, né? Iniciação, controle, né? Controle e monitoramento, né? Execução, tá? Planejamento e encerramento, tá? Então a gente teria seriam 5 grupos de processo. Fora isso, a gente vai ter o quê? 44 processos. Bom, para provas aberrantes, né? Uma TCU, tem que saber os 44 processos, né? Numa matriz formada por uma dimensão dos 5 grupos de processos e pela outra dos 9 áreas de conhecimento. É obrigatório? Para a maioria das provas, não. Mas para algumas, como a do TCU, é extremamente indicado você ser capaz de pegar uma folha, né, de papel e expelir isso aqui na senhora. Se você expelir, você não vai errar mais nenhuma questão, né, dessa parte de processo de PMBOK. Fato. FCC nunca vai cobrar nesse nível aqui. Tá? Nunca vai cobrar. ESAF, talvez, né? Não é característica, pode pedir 1, 2. CESP, nível TCU, né? E tribunais, né? Quando eu falo TCU, não só o Tribunal de Contas, né? Mas os tribunais superiores, tá? Nos tribunais superiores, fatal também. Tá? Tem que saber. TST, assim por diante. Pegou questão mesmo que seja fácil, espelhe a maioria das informações. Serve tanto para quê? Dinamizar o conhecimento e também ajudar na discursiva, ok? Então até a próxima aula.